Gente, nós vamos falar hoje sobre o sacerdote Eli, capítulo 2 de Samuel, uma tragédia ministerial, uma verdadeira tragédia. É um cara que tem muito a nos ensinar de forma negativa. Na verdade, ele é aquele tipo de pessoa que me ensina o que eu não devo fazer. Na verdade, é o que eu não devo fazer. E uma coisa muito importante, gente, assista até o final, curta, o curtir é dar o joinha lá, tá? Compartilha com seus amigos, nos ajude, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus. Olá, meu povo, hoje nós vamos falar sobre Eli. Você conhece Eli ou já viu falar? Exatamente isso, vamos falar sobre Eli e os seus fracassos. Eli, ele foi um sacerdote. Lá em 1 Samuel capítulo 2, verso 12, diz-nos assim o texto: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Então, como eu disse, Eli foi um sacerdote que falhou de forma séria em sua casa. E isso trouxe complicações extremas para o seu ministério. Talvez essa seja uma mensagem curta, mas de muito aprendizado para a nossa vida. Então vamos ver aí alguns erros na vida de Eli. Os filhos de Eli não temiam ao Senhor. Eles eram filhos de Belial. O verso 12 vai nos falar exatamente isso que nós acabamos de ler. O que significam homens de Belial? Homens desonestos, vadios, dentro do original, tá? Vagabundos, inescrupulosos, ociosos, sem valor, vil, peste maligna, depravado, malvado. A palavra filhos de Belial tem uma conotação totalmente desfavorável àquilo que Deus quer no ministério sacerdotal. E essa era, aos olhos de Deus, a realidade dos filhos de Eli. Todas essas palavras que eu disse aqui agora. Havia da parte deles desprezo pelas coisas de Deus, desprezo pelas coisas do Senhor. A oferta para o sacerdote, ela deveria ser uma oferta voluntária. Está lá em Levítico, capítulo 7, verso 28 e verso de número 36. No entanto, quando as pessoas estavam oferecendo o sacrifício, eles iam lá e tirava das gorduras, tirava de forma forçada, para uso pessoal deles. Na verdade, eles roubavam, gente? Eles eram desonestos, os filhos de Eli. E aí você percebe que Eli, ele não se preocupou e ele não tomou providências necessárias quanto aos seus filhos. Gente, eu sou sacerdote na casa de Deus hoje. Pela misericórdia de Deus, nunca pedi isso para Deus. Eu sempre digo para os meus amigos que eu sempre tive um pavor muito grande pelo ministério pastoral. Eu nunca desejei, eu nunca pedi para Deus. E parece que Deus ele é especialista em dar para a gente aquilo que a gente não pede. E um dia, quando eu me encontrei pastor, porque Deus me chamou para isso. E uma das coisas que a gente precisa tomar muito cuidado é a questão familiar no ministério sacerdotal, no ministério pastoral. Nem todo filho de pastor é pastor. Esses dias para trás eu vi um homem de Deus aí no Brasil dizer assim: o meu filho vai ser pastor, queira ele ou não. Olhe bem o peso do que ele falou. E isso, gente, é um grande problema no ministério pastoral hoje. Filhos de pastores, filhos de sacerdotes que não têm condição nenhuma de estarem exercendo o ministério sacerdotal. Moralmente, espiritualmente. Mas exercem porque são filhos de sacerdote. Olhe para você ver, o cara ter o disparate de dizer: ele vai ser consagrado mesmo ele não querendo. Olha a visão que esse homem tem a respeito da obra de Deus. Ou seja, é como se fosse uma obrigação. E tudo isso a gente sabe que está ligado a muitas questões aí que a gente não quer vir ao caso. Mas Eli, ele não tomou providência e isso deu um problema seríssimo para a vida dele, para o ministério dele. Está lá no capítulo 3, no verso de número 13. Olha o que Deus diz: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Aqui tem dois problemas seríssimos. Primeiro,
os filhos de Eli não tinham condições nenhuma de exercer o ministério sacerdotal. O que Eli deveria fazer, meus filhos? Eu sou sacerdote, vocês não são. Vocês não têm vida moral para isso, vocês não têm vida espiritual para isso, então, a partir de hoje, vocês não tocam naquilo que é do Senhor. Temos aqui um primeiro problema. E o segundo problema é Eli ver tudo isso e não tomar nenhuma atitude. Porque é da família. Gente, isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia que se repete até os dias de hoje. São sacerdotes que deixam família, filhos, amigos fazerem o que querem. São levados pelo dinheiro que têm, pelo salário que têm, pela empresa que têm ao sacerdócio, mas eles não têm competência, eles não têm capacidade, eles não têm chamada para aquilo. Então, Eli e os seus fracassos. Eli terminou uma vida fracassada, porque deixou seus filhos fazer o que quiseram na obra do Senhor, né? Os filhos de Eli deitavam com as mulheres que serviam à porta do templo, gente. Está lá no texto, é só ler o texto, vai estar lá. O seu pai viu tudo isso, o seu pai acompanhou todas essas misérias, todos esses fracassos dos seus filhos, e nenhuma providência foi tomada. Capítulo de número 2, verso de número 25, porque de sacerdote, a gente entende na Bíblia que quem cuida de sacerdote é o próprio Deus. Olha o que o verso 25 diz assim, ó. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai. Olha o que o texto diz, porque o Senhor queria matá-los. E foi exatamente o que aconteceu. Deus queria matar os filhos de Eli pelo descaso deles com as coisas do Senhor. Gente, as coisas de Deus precisam ser levadas muito a sério. O sacerdote ele tem que ter uma vida ilibada, ele tem que ser um cara honesto, tem que ter uma vida... Ainda não tenho conta, eu tenho muito medo dessa questão familiar no ministério. Tem muitas coisas no ministério familiar que eu não concordo, mas eu acredito que talvez um filho de pastor, ele possa ter uma chamada para pastor. Isso não é proibido, né? Um filho de sacerdote, isso não é proibido. Mas isso não é regra, tá? Aqui Deus queria matar eles pelos descasos deles com as coisas do Senhor. O descaso dele com as ofertas, com os sacrifícios que as pessoas apresentavam. Então Deus queria matá-los. A advertência veio tarde demais. Eli demorou em corrigir os seus filhos no ministério sacerdotal. Eli honrou mais os seus filhos do que a Deus. Está lá no capítulo 2, no verso de número 29. Olha o que o texto diz. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei que me fizesseis na minha morada. E tu, por que você honra os teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes. Olha o que Deus está dizendo. Você e eles estão tirando proveito disso aí, das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Sabe o que Deus estava dizendo para Eli? Você é tão culpado como eles, porque você não resolveu o problema dentro da sua casa. O ministério está sofrendo dentro da sua casa porque você não foi homem para resolver essa situação. Olha a responsabilidade de Eli. Deus está dizendo, você está honrando mais os seus filhos do que a mim, eu vou matar você e eles. Olha o quanto isso é sério. E aí a gente vê, mas Deus mata, pastor. Deus é amor, né? Nós estamos aí nessa vibe de Deus é amor, de Deus é misericórdia. Deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia diz que Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Deus não mudou. Nós não podemos brincar com aquilo que é sagrado. Né? Eu não posso pegar aquilo que é santo e usar naquilo que é profano. Não posso. Deus nos ensina através de Eli que o juízo de Deus ainda vai chegar em certas situações que a gente vê por aí. Por isso que a gente está vendo aí tanta bagaceira no Brasil dentro de igrejas, mau testemunhos, tanta coisa, tanta podridão. Por quê? Porque são exatamente isso, Eli e os seus fracassos. Eli não se preocupou em perder o que havia recebido de Deus. Isso aqui é um dos grandes problemas, gente, no ministério. Quando a pessoa ele se acostuma no ministério a ponto dele não estar muito preocupado com a aprovação ou não de Deus. Se Deus vai perder, se não vai. Quando Deus chega com a sentença para Eli,
A Bíblia diz que ele não se preocupou porque aquilo não ia acontecer no seu tempo. Olhe bem, né? Um sacerdote que perdeu a sensibilidade. Isso é sinal de fracasso. Eli e os seus fracassos. Então, se você hoje é um sacerdote, se você hoje está debaixo de um sacerdócio, entenda, Deus ele está de olho no sacerdócio na terra. Por mais bagunçado que pareça estar o presente século, né? Quando se fala a respeito de igreja, quantos escândalos em todos os meios cristãos. Eu quero deixar essa palavra para você hoje. Deus está de olho e a justiça de Deus vai chegar mais cedo ou mais tarde. Tá bom? Grande abraço, Deus abençoe sua vida.